irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês hoje. Eu li outro dia esse artigo e eu disse, vou traduzir, vou transferir isso para a igreja da Grande Valia, passou a ser a minha oração, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa oração, esse pedido a Deus, e espero que vocês, que todos nós possamos entender e receber isso da parte do Senhor, de quão maravilhoso é esse nosso Deus. Eu quero que vocês me deem a sua atenção por alguns minutos, tá? Eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Tá aqui, peraí. Quero que vocês imaginem a seguinte cena. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Como é que eu faço aqui que nem o Silvio Santos? Vai aqui. Alô, teste, som. Tá indo? Tá ouvindo? Tá, é bem rapidinho. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Parece que eu estou falando dentro de uma garrafa, né? Isso aqui tá horrível. Tá, vamos lá. Tá, se cair, não respira, tá? Deu? Tô me ouvindo? Como é feia, né? Meu Deus do céu, cada coisa que eu faço pela arte. Meus irmãos, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Eu sou um pastor de ovelhas, pastor de verdade mesmo. Não que eu não seja, mas um pastor de verdade, pastor literal, um pastor de ovelhas, que cuida de ovelhas. O pastor de ovelhas, e lá estão as suas ovelhas. Eu estou aqui com o meu rebanho de ovelhas. Aqui vocês imaginem as minhas ovelhas. E nós estamos aqui perto de águas tranquilas. Aqui estou eu com o meu cajado. O cajado, deixa eu ver se eu sou canhoto. O cajado que serve, o cajado e a vara. O cajado que faz o seguinte: quando a ovelha se perde, o pastor pega o seu cajado, puxa a ovelha de volta pelo pescoço, por onde pegar, ele puxa. Imagine esse cajado aqui com uma argola melhor, puxa a ovelha e com a outra vara ele não vai naquele canto. Trabalho do pastor, fazer isso aqui hoje. E o pastor está ali, está cuidando das ovelhas. Está ali as águas tranquilas, estão ali os campos verdejantes. Está ali o Senhor cuidando das suas ovelhas. Ele está ali, todas as suas ovelhas aqui, e de repente, Ele também está cuidando. Ele também está cuidando das outras ovelhas. De repente as ovelhas vêm atrás dele, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a seguem. E ele está andando e está cuidando das suas ovelhas. Está levando elas a lugares tranquilos. Está ali com o seu cajado pronto para puxar e dar na vara, dar na bunda das ovelhas. E ele está ali. A uma certa distância, ele percebe que uma das ovelhas ficou para trás. Ele fica lá e está a ovelha para trás. Era só voltar e pegar a ovelha. Mas ele vê lá do outro lado, no meio dos arbustos, uma movimentação muito acelerada. E do meio dos arbustos sai o lobo. Lá está a ovelha. A distância é parecida. Esse pastor dá de mão de tudo que ele tem e corre em direção da ovelha, enquanto o lobo vem em direção também da ovelha. E ele vai em direção da ovelha. E essa corrida é alucinante, é linda a corrida. E ele vai com as suas técnicas de combate, vai tocando pedra, e vai tocando cajado, e vai tocando vara, e bota o lobo para correr, pega a ovelha no colo, larga tudo. Ele pega a sua ovelha no colo. Ele pega a ovelha no colo. Ele correu com o lobo. E ele pega aquela ovelha no colo e diz: eu sou o seu pastor. E porque eu sou o seu pastor, você não vai ter falta de nada. Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz, coloca para mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo para a ovelha: não temeria mal algum, porque eu estou contigo, minha ovelha, assim como meu Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Na minha imaginação fértil, eu penso que Davi pode ter construído o salmo mais famoso da Bíblia desse jeito. O pastor de ovelhas que sabe o que é viver para as suas ovelhas. E ele sabe o tamanho amor com que ele tinha com essa ovelha, que enfrentou urso, enfrentou leão, enfrentou lobo, para proteger, para ser o pastor da ovelha e nada lhe faltar. Agora, ele se coloca na posição de ovelha. E na posição de ovelha, ele sabe que quando Deus é o pastor dele, não vai faltar nada. Ele sabe que quando é o pastor, quando Deus é o pastor dele, ele vai ir a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e ainda que ele passe por um vale de morte, o Senhor vai estar com ele. Ele sabe, Davi sabe isso na sua pele. Mas só que Davi faz uma escrita maravilhosa. E ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Como eu disse, eu li esse artigo outro dia. Eu disse, eu vou traduzir para a igreja. O que ele está querendo dizer? Nessa noite, meus irmãos, pode passar para mim, por favor. Nessa noite, cabeças ungidas. O poder da unção de Deus sobre as nossas cabeças. Ele não vai ser apenas, entre aspas, o nosso pastor, mas vocês vão ver que pastor maravilhoso é esse, que não nos deixa faltar nada. Que pastor, que Deus é esse como nosso pastor, que merece toda a nossa reverência, toda a nossa paixão, toda a nossa dedicação e toda a nossa entrega a Ele, porque Ele é o nosso pastor. Aleluias, ao Senhor toda a glória. Aleluias. Agora vem comigo. A Bíblia, Deus em sua infinita sabedoria faz uma comparação maravilhosa. Pega o animalzinho, ovelha, e compara aos seus seguidores. E a ovelha é um bicho mimoso, é um bicho chorão. Aqui tem os criadores de ovelha aqui, ou que já moraram para fora, vão saber melhor do que eu. Eu tenho algumas informações e eu as trago para vocês. A ovelha é um bicho que chora. Eu já ouvi falar que na hora de morrer a ovelha chora. A ovelha é um bichinho muito mimoso. A ovelha, olha só, muito nós. A ovelha, quando se machuca, ela se isola. Quantas pessoas que se machucam, em vez de buscar ajuda, elas se escondem. Mas Deus foi demais. A ovelha é muito sensível. Um criador de ovelha me disse isso. Na hora de tosquiar, diz que tem que ter muito cuidado para não fazer nenhum piquezinho na pele da ovelha, porque se dá um piquezinho, aquele piquezinho de nada pode transformar numa bicheira. Ele me falou, criador de ovelha, e ele me falou isso, que a ovelha é muito sensível. Vejam, gente, como nós somos de fato muito parecidos com a ovelha. Então Deus faz esse comparativo, e ele chega nessa parte onde fala deste óleo. Escute só. A ovelha, ela tem um problema muito grande. Por causa da sua muita lã, ela pode se embaraçar nos arbustos, e a sua cabeça fica presa naqueles arbustos. Ela tenta sair e muitas vezes pode até morrer. Ou muitas das vezes ela até morre, porque a sua lã ficou presa nos arbustos. Olha que coisa interessante. As ovelhas também são perturbadas por determinadas moscas. Essas moscas vêm e ficam girando nas suas cabeças, incomodando. E incomodam tanto, colocam alguns ovos nas suas cabeças, e esses ovos se transformam em vermes.
E é tão atordoante para a ovelha bicho, que ela pega e corre contra uma parede, contra uma pedra, e bate a cabeça também vindo a morrer, para tirar aquelas moscas. Essas moscas também, ao largar os seus ovinhos, e esses ovos se transformarem em vermes, esses vermes às vezes vão para o nariz, para as narinas, para os olhos, para as orelhas, para os seus ouvidos, dificultando a sua audição e a sua visão. Aí então, o pastor faz o seguinte, o próprio Davi pega e diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Por quê? Coloca outra foto para mim. Por quê? Quando a cabeça da ovelha bicho está ungida, está cheia de óleo, quando ela se embaraça nos arbustos, a sua cabeça está mais lisa para tirar dos meios dos arbustos. Quando a sua cabeça está ungida, está cheia de óleo que o pastor colocou sobre a sua cabeça, as moscas não vêm lhe girar e muito menos perturbar com os vermezinhos que ela coloca, melhorando a sua audição, melhorando a sua visão e fazendo da vida de uma ovelha, bicho, uma vida maravilhosa. Se a ovelha tivesse voz, o bicho, ela diria sempre ao seu pastor: unges a minha cabeça com óleo. Porque a unção, este óleo derramado sobre a cabeça da ovelha, é uma unção maravilhosa. Nessa noite, nós não somos o bicho ovelha, mas a Bíblia nos comparou à ovelha. E nessa comparação, somada à nossa inteligência, à nossa intelectualidade, nós podemos dizer: Senhor meu Deus, Senhor meu pastor, unges a minha cabeça com óleo, para que a bênção do Senhor seja na minha história, que a unção de Deus seja derramada nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Receba isso com alegria, em nome do Senhor. Muito bem, vamos traduzir isso. Vamos traduzir quando a cabeça da ovelha fica presa nos arbustos. E agora vamos falar de nós, seres humanos. Quantas e quantas vezes nossas cabeças ficaram presas, ou talvez estejam presas. Quantas vezes nós já entramos em uma determinada situação e lá não conseguimos mais sair. Quantos de nós, ou quantas pessoas já entraram em um pecado e não conseguiram, ou ainda não conseguem sair? Agora, meus irmãos, que horas são aqui? Agora, nós temos aqui o nosso trabalho ajudando as pessoas que têm dependência química. Eu trabalhei com dependentes químicos. Eu fui presidente de uma casa de recuperação de dependentes químicos lá em Novo Hamburgo. Meus irmãos, pense uma vida triste. Eu não sei quantos têm acesso a pessoas que vivem, talvez não só da maconha, da cocaína, do crack, que é a desgraça. Quando uma pessoa chega no instituto, gente, escrava da bebida, tem esperança. Quando chega da maconha, tem esperança. A cocaína já começa a dificultar. Quando chega no crack, são algumas pessoas que conseguem sair e nunca mais voltar. São pessoas como essas, meus irmãos, e nós estamos falando de um vício monstruoso. Mas e os vícios menores? E aquelas coisas onde nós enfiamos as nossas cabeças, e a nossa cabeça está presa nisso, e nós não conseguimos nos desvencilhar, nós não conseguimos sair desta situação, nós estamos escravos dessa situação. Cabeça presa nos arbustos, cabeça presa, não sai, você não consegue pensar em outra coisa, você tem vontade de arrancar a cabeça fora para ver se saem esses pensamentos. Ovelhas que somos. Deus
ele tem uma coisa, eu vi disso de um pregador, eu achei sensacional. Deus fala o seguinte: olha, quem comer fermento no meio do povo de Israel deve ser expulso da comunidade de Israel. Deus é radical. Credo, que radicalismo tão forte esse. O fermento era proibido. Aí depois eu vi um pregador dizendo que o fermento, gente, ele estava fazendo um comparativo com o pecado. Olha só que coisa genial. O fermento que vocês fazem pão, eu dizendo, eu faço pão, não faço. Vocês fazem pão. O fermento leva 18 segundos para começar a trabalhar. Meus irmãos, o pecado, comparado ao fermento, ele leva 18 segundos. É muito rápido. A gente está aqui nas 24 horas de oração, a gente está aqui na vigília, a gente está aqui pregando, a gente está lá liderando célula, e daqui a pouco o pecado vem arrodeando. Ele vem arrodeando, e a gente vai brincando, e daqui a pouco a gente enfia a cabeça naquele arbusto e prende ali, e passaram-se os 18 segundos e o pecado tomou conta. O pecado dominou e a pessoa não consegue mais sair, ela não consegue mais orar, ela não toma mais a ceia, ela não consegue mais vir na igreja, abandona a célula, vai abandonando e vai morrendo com a cabeça presa naqueles arbustos. Mas ia, porque quando nós clamarmos pela unção do Senhor, quando nós clamarmos a Deus, volta para mim na foto anterior, por favor, volta para mim. Quando nós pedimos ao Senhor, unges a minha cabeça com óleo. Escute o que eu vou lhes dizer. Quando nós clamarmos, e o faremos hoje, quando nós clamarmos ao Senhor, Senhor meu pastor, unges a minha cabeça com óleo, a nossa cabeça vai desprender desses arbustos e nós vamos voltar a ter vida em nome do Senhor Jesus. Receba isso pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Depois eu falei para vocês dessas moscas. Meus irmãos, pense a ovelha, as moscas rodeando. Agora traduz, traz para nós. E chama hermenêutica na teologia. Traz para nós. Sabe aqueles demônios dos infernos que vivem nos arrodeando? E eu não estou falando do demônio que acorda você de noite e dá susto. Eu não estou falando dos demônios dos filmes de terror. Eu estou falando das pessoas demonizadas. Das pessoas, aquelas que abriram o seu coração para que o demônio, o diabo, plantasse em seus corações sementes demonizadas. E essas pessoas, elas são as melhores. São aquelas pessoas pessimistas, são aquelas pessoas furiosas, são aquelas pessoas que tiram a nossa alegria. Você pode estar lotado de alegria, você chega perto de determinadas pessoas e elas fazem questão de roubar a sua alegria. Só as coisas delas são boas, só as coisas delas que prestam. E a gente não se dá conta e vai desanimando tanto. Você chega e diz assim: meu Deus, você comprou o seu carro, aquele carro que você tanto queria. Você mostra para essa pessoa, ela diz assim: ixi, tu vai ver quando chegar a conta do mecânico. Eu digo assim: não, o carro é zero. E não, mas tu vai ver o que bebe isso, ainda mais os 5 primeiros 1.000 quilômetros, os 5 primeiros 1.000 quilômetros, vai ver o pavor, isso aí bebe uma gasolina do cão. Aí você não se dá conta que a mosca está girando. Você, é mesmo, né? Comprei meu apartamento, queria tanto. Nós íamos comprar com 2 quartos, mas conseguimos comprar com 3 quartos. Vai sobrar um ainda para o outro bebê que vai vir mais adiante, sei lá. A pessoa diz assim: já viu quanto é que é o condomínio? Já viu quanto é que é o condomínio disso aí? Deus, ele fez uma burrada da tua vida. A sua alegria se transforma numa tristeza. Estou pensando em ir a Nova York. Eu vi uma passagem em promoção e eu tenho muita vontade de ir em Nova York. Sonho de infância, ir na Quinta Avenida. Quero ir na Quinta Avenida, quero ir lá gastar dinheiro que eu não tenho, me endividar em Nova York, comprar um iPhone X, trazer para cá. Sabe? Você está contando a sua história. A pessoa diz: eu fui, horrível. Ei, Deus livre. Não é capaz, Deus livre. Não gaste teu dinheiro, mas se quiser ir, vai. Sabe, gente, essas pessoas vão tirando a nossa alegria. Escute uma coisa. Tinha uma senhora, queridona, que eu sempre visitava ela.
De tempo em tempo ela pedia uma visita. Lá em Campo Bom, mimosa, querida. Mas eu chegava, eu ia lá, visitava ela e tal. E eu voltava para casa, irritado, chateado, sei lá, uma coisa. Um dia a pastora Rose notou. E ela comentou comigo assim: tu já notou que sempre que tu vem lá da irmã, tu vem assim? Eu disse: não notei. Mas nota, a próxima vez que eu fui, eu vi. Sabe, meus irmãos, tem algumas pessoas. Aí quando eu ia lá visitar ela, eu me carregava na oração, pastora Vera. Na oração, no jejum, me preparava, porque a minha cabeça tinha que estar ungida. Porque quando o óleo do Senhor está sobre nós, essas pessoas que são como as moscas nas ovelhinhas de verdade, Deus nos dá sabedoria para lidar com elas. E daqui a pouco elas deixam de ser mosca para se transformar em ovelhas do Senhor. Que essa seja a vontade de Deus sobre todos nós, em nome de Jesus. Aleluias. Agora escute aquilo que pode matar. Essas moscas vêm e largam seus ovinhos lá no ouvido, lá nas narinas, lá nos olhos das ovelhas, porque falta óleo. Essas pessoas maldosas, essas pessoas demonizadas que precisam de Deus, os próprios demônios do inferno que vêm perturbar as nossas vidas, eles largam as suas sementes, eles largam os seus ovinhos. Esses ovos podem vir, gente, escute com toda a atenção do seu coração. Talvez aqui no culto de terça-feira não aconteça isso. É um público especial, um público diferenciado. Mas dependendo do tempo que você tem de igreja, escute com atenção o que eu vou lhes dizer. Essas, na ovelha bicho, as moscas vêm, largam os seus ovinhos, esses ovos se transformam em vermes, que dificultam a audição e a visão das ovelhas, por falta de óleo nas suas cabeças. Se nós pensássemos isso espiritualmente, e pensássemos quantas pessoas que podem estar dentro da igreja há muito tempo, mas não ouvem mais. Entra culto e sai culto. Canta música e outra música, mas não ouve mais. Não enxerga mais. Ela está ali adorando, está adorando com todo mundo. Ela olha para o lado, tem um chorando, olha para o outro lado, tem um chorando, pulando. E ela diz assim: quanta emoção, quanta emoção. As pessoas tinham que ser racional como eu. Deus está ali se movendo, como a pastora Grazi falou. Que coisa gloriosa, pastora Grazi. O louvor do Senhor, nós poderíamos ter ficado louvando o Senhor aqui e nem ter palavra. Porque Deus estava e está neste lugar, passeando entre nós, tocando os corações. Aí a gente ora uns pelos outros e Deus está aqui, nos enchendo, nos renovando, nos capacitando. Mas quantas pessoas não conseguiram ver nada? Sua mente está lá longe. Meu Deus, estou aqui 40 minutos aqui, meu WhatsApp deve estar bombando. Meu Deus, o que vai dar hoje no segundo sol? O que o Ícaro vai fazer? E a Rosa? E o que eu vou fazer da minha vida se eu perder? Olha no G-Show depois. Meu Deus. O Inter ganhou, aleluia, terceiro lugar. Terceiro lugar, o Grêmio joga amanhã, perder para São Paulo. Alguém disse amém. Aí, gente, aí depois, termina o culto, você vai embora, pega o seu carro, o seu ônibus, e vem aquela sensação de, tá, e aí? Aí você assim, pois é, mais um culto, né? Cuidado, que pode estar faltando óleo. Não consegue mais ver Deus agindo. Olha o grande problema dos fariseus, gente. Tinha um homem lá,
caído lá há 40 anos, estava cego, estava paralítico, não sei o que ele estava, não me lembro. E Jesus chega e levanta ele, e o cara sai pulando, faceiro, com a sua cama debaixo do braço. O que tinha acontecido? Os fariseus dizem assim: mas não pode fazer isso sábado. Mas meu Deus do céu, o que está dando bola? Para que é sábado? O cara era cego e agora vê, é isso que importa. Cegos, os vermes do inferno povoaram e cegaram os seus olhos. Meus irmãos, talvez hoje você esteja chegando aqui pela primeira, segunda, terceira vez, não consegue enxergar nada. Receba a unção do Senhor e você contemplará o sobrenatural na sua vida. Receba a unção de Deus para completar, para você contemplar aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou à mente humana, o que o Senhor tem preparado para as suas ovelhas. E não é pouca coisa, é coisa grandiosa. Entende isso, meus irmãos? Aquele bichinho, olha o que o quem é que disse isso? Foi Jesus. Quem é que falou isso? Que nos últimos dias as pessoas teriam coceiras nos ouvidos, vão querer ouvir o que lhe apraz. É verme, gente, é verme. Falta unção de Deus, falta fazer essa oração tão simples que Davi diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Ele olha para aquela ovelhinha e ele sabia o poder que tinha a unção de Deus, a unção, o óleo de verdade sobre a cabeça daquela ovelha. E ele diz: Deus, eu como uma ovelha, unge a minha cabeça. Nós queremos fazer isso. Nós queremos clamar a Deus por isso. Meus irmãos queridos, quantas situações que são esses ovinhos, são esses vermezinhos, situações que não conseguimos sair, negociações mal feitas que nos perturbam e nos arrancam o sono. Quantos relacionamentos que entramos e nos estragou a história. Quantas pessoas não conseguem dormir. Sabe, eu não sei quanto a você, é que eu já tive esses vermezinhos me perturbando, mas aquele pensamento que você fecha os olhos, na expectativa de apertar bem forte os olhos e abrir e acordar desse pesadelo, e você vê que não está num pesadelo. Aquele pensamento que não sai, você balança a cabeça, sai demônio, e os demônios não saem, está lá, está instalado, tem que ter unção de Deus. Aquela vontade de bater a cabeça na parede para ver se sai essa perturbação. A pessoa não dorme, a pessoa não come, a pessoa não se relaciona, a pessoa não vive com aquela perturbação dentro do seu interior. Ela faz uma coisinha e daqui a pouco, pá, vem aquele pensamento. Ela está lá no culto, está louvando, e daqui a pouco é uma palavra que diz. A pessoa, pá, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? A pessoa não tem mais paz dentro do seu interior. Deixa eu ver, 3 anos que eu estou aqui, há uns 6 anos, 6, 7 anos, há uns 6, 7 anos. Houve um crime lá em Novo Hamburgo. Vocês chegaram a ver o que aconteceu. Foi o seguinte, numa avenida lá, a Maurício Cardoso, que a gente chamava o Leblon, né? Só moravam os ricos lá nessa avenida. Chamava o Leblon de Novo Hamburgo. Uma senhora, uma loira, bonita assim. Ela acordou mais cedo, pegou o travesseiro e meteu na cara do esposo. Depois ela contou que o esposo abriu os olhos e ainda disse: está fazendo, meu amor? E ela meteu o travesseiro assim, enquanto ele se debatia, enquanto ele ia perdendo as forças, ela pegou a faca e pá. Cheia do ouro. Aí ela pegou e foi na casa da irmã dela, matou a irmã dela e matou a sobrinha dela. Certo? E ela foi se matar e não conseguiu. Aí ela foi trabalhar, com os corpos tudo morto. Foi trabalhar. Aí ela voltou, tentou se matar de novo e não conseguiu. Nisso a polícia viu, né, deu toda a situação e ela foi presa.
Eu estava chegando em Novo Hamburgo quando isso aconteceu. Eu digo, aí paridade. E ela foi presa. Ok. Estava lá na prisão e ela deu uma reportagem. Eu li a reportagem dela. Não lembro o nome da tia lá. Famosa lá em Novo Hamburgo. Cheia do ouro. Só que daí ela contou que a família dela entrou e estavam numa falência terrível. Estavam num estado crítico financeiro terrível. E ela disse que ela não conseguia mais comer. Ela não conseguia mais dormir. Ela não conseguia mais olhar para os seus amigos. Diz que era a coisa mais horrível do mundo. E esses detalhes dela chegar com um travesseiro no esposo, ela contou na reportagem que ele abriu os olhos. O que está fazendo, meu amor? E ela contou os detalhes. De como matou a irmã, como matou a sobrinha. Ela contou. Ela contou como ela tentou se matar. Gente, isso é enfiar a cabeça na parede. Isso são os vermes que estão lá. Como é que tu vai sair dessa? Não tem como sair dessa. Agora tu está preso nessa. Agora tu vai ter que pegar. Agora tu vai ter que fazer um dia coisa. Eu ouvi uma definição de suicídio que eu nunca mais vou esquecer. Alguém disse assim, que suicídio, a pessoa não quer morrer. Suicídio, a pessoa não quer morrer. Suicídio, a pessoa quer matar a dor do seu interior. Ela não quer morrer, ela quer matar a dor que está dentro dela. Essa senhora tentou. Como uma ovelha, ela enfiou a cabeça na parede. Ela fez o que deu e ela foi matando os familiares para garantir a sua morte também. Uma senhora como essa precisa do óleo do Senhor sobre a sua cabeça. Mas é ela lá. Talvez quantos de nós aqui precisamos de um óleo do Senhor, espantando esses vermes, espantando essas moscas, espantando esses arbustos das nossas vidas. Amados irmãos, o óleo do Senhor quebra todo jugo. O óleo do Senhor sobre as nossas cabeças mata todo verme e devolve a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor é o nosso pastor e quando Ele o é, de nada nós teremos falta, porque Ele é tudo. Ele nos completa. Ele nos alimenta com pastos verdejantes, Ele nos refrigera a alma em águas tranquilas, Ele nos protege no vale da sombra da morte, Ele nos protege dos lobos, Ele nos protege dos inimigos. E na oração de Davi ele só diz: unges a minha cabeça com óleo. Nós queremos, em nome de Jesus, ungir as cabeças daqueles que quiserem. Nessa noite eu quero lhes desafiar, lhes incentivar a fazerem essa oração. Depois que eu li esse artigo, está rolando aí na internet. Depois que eu li esse artigo, eu digo: Senhor, unges a minha cabeça com óleo. Livra-me dos arbustos, livra-me das moscas, livra-me desses vermes. E o Senhor, que é o bom pastor, de bom grado nos ungirá. E é isso que nós queremos fazer hoje. Nós queremos ter as nossas cabeças ungidas. Eu quero convidá-los a ficarem em pé, em nome do Senhor Jesus. E eu espero que Deus tenha falado com alguém aqui, ou com muitas pessoas nessa noite. Pessoas que se identificam com isso. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que são perturbadas pelo passado. Pessoas que são perturbadas pelo que fizeram ontem, hoje. Pessoas que são perturbadas. Perturbadas não no sentido maligno, mas perturbadas de não conseguir viver. Pessoas que não conseguem se alimentar ou se alimentam demais por um distúrbio, por um desequilíbrio que aconteceu lá no passado. Peça para o Senhor ungir as suas cabeças. Você que se sente preso numa situação, em um pecado, você que se sente preso em um pecado, não consegue sair desse pecado, desse vício, peça para o Senhor ungir a sua cabeça, como Davi pediu: unges a minha cabeça com óleo.
Você que não consegue mais sentir alegria na vida e já até pensou bobagem, peça para Deus ungir a sua cabeça com óleo, e grandes coisas o Senhor fará por nós, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor.